Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui no Sexualidade em Pauta com a Marceliane, que é psicóloga e sexóloga, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre sexualidade e o sexo em si, para a gente ter uma ideia mais abrangente sobre tudo isso. Então, olá, Márcia, tudo Olá, bem? boa Obrigada por tarde. aceitar o convite por estar aqui. A gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Como é que é a sua relação com a sexualidade? Por que ser sexóloga? Por que ser psicóloga? Fica à vontade, por favor. Enfim, a psicologia veio na minha vida logo na adolescência. Eu fiz o antigo magistério e ali conheci a psicologia e me apaixonei. Sobre esse estudo do ser humano, do comportamento, muito profundo. E passei os 5 anos de graduação nem pensando em fazer sexualidade, isso não passava pela minha cabeça, na verdade estava reprimido. Essa era uma questão reprimida minha. Quando eu me formei, estava naquela dúvida do que me especializar, né? A clínica ainda também não estava no meu roteiro aí. Na verdade, estava bem aberto ainda. E durante um ano, literalmente, foi um ano de terapia discutindo sobre isso, o que fazer. E assumi para mim que era sexualidade. Eu tinha muita facilidade de falar de sexo, mas aquela questão muito superficial, da brincadeira com os amigos, mas era tranquilo. E resolvi assumir isso e trabalhar com sexualidade, mas até então não sabia o quão profundo era. Porque eu nem sei o que eu pensava na época, mas assim, vou estudar sobre sexo e vou aprender a falar mais sobre sexo e vou trabalhar com só o sexo. Era só o sexo. Tanto é, até para buscar o curso, eu me lembro da dificuldade. Não tinha a palavra sexualidade no meu vocabulário. Era só sexologia, cursos de sexologia. E, de repente, enfim, da sexologia, achei a especialização em sexualidade, que eu fiz na USP, na Faculdade de Medicina. E ali também a gente teve muito mais a parte médica, mas tinha também psicólogos dando aula, isso foi muito importante, né, para a gente entender o contexto multidisciplinar ali, né, da questão da sexualidade. E, enfim, a parte teórica é extremamente importante, sair de lá com um bom embasamento, mas o que eu falo que enriquece até hoje é atender o ser humano. Né? Com 16 anos de consultório, trabalhando com sexualidade, ainda tenho novas informações, né? Que eu falo que cada um é um mundo, e um mundo extremamente complexo, no sentido de muitas informações, muitas emoções, que é um ponto importante, de muitas questões particulares e subjetivas da sexualidade, porque ela é subjetiva. Ela é subjetiva. A gente tenta igualar, né? Querer números, querer talvez como é que eu posso dizer? Uma padronização. Né? O que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. E não existe. Existe o que é meu, o que é seu, o que é dela, o que causa sofrimento, o que me dá prazer. E é sobre isso. Eu falo que as pessoas sempre querem receitas. Né? Ah, mas qual a melhor posição? E como eu devo agir nessa situação? A gente nunca para pensar e fala assim, isso é importante para mim? Eu estou me sentindo bem? Sempre pro outro. É sempre para o outro essa demanda. E para nós mulheres, mais ainda, né? Uhum. Porque o sexo não é o nosso campo. Quem pensa em sexo, quem gosta de sexo é o homem. As mulheres, nós estamos aqui ainda, em 2024, recebo mensagem, o que eu faço para satisfazer esse homem? Né? Então, nunca tem... E você? E hoje eu falo assim, você se toca? Você tem prazer com você? Ah, não, mas não é isso não, eu quero saber para ele. Né? Tem ainda esse servir o outro. Então, é um ponto que a gente precisa muito discutir ainda sobre a sexualidade feminina também. Para o homem, isso já é voltado para ele? Você, a gente falou, né, que a mulher precisa voltar o prazer um pouco para ela, mas para o homem, teoricamente, já é para ele. Para o homem é para o pênis dele. Uhum. Não é para ele. Né? É para o falo, é para o poder. É para a ereção, é para essa... Eu sou poderoso, né? Então, eu falo que nem para o homem. Porque quando a gente fala do homem, engloba as questões também emocionais, as questões físicas, mas gira em torno ainda desse falo, dessa ereção e desse poder. Portanto, a maioria dos homens fala, minha sexualidade está resolvida. Eles têm muito essa fala. A minha sexualidade está resolvida. Está resolvida desde que ele tem ereção. Se ele tem ereção, está resolvido. Ele tem desejo para o sexo, está resolvido. O problema é sempre a parceira que não tem. Então, é sempre aquele ponto. Então, a sexualidade, e com o tempo, cada vez mais, que são sempre descobertas, ela traz muito esse quesito
da gente precisar olhar para as emoções. E é algo que hoje a gente não pode, né? As redes sociais falam que a gente tem que estar feliz o tempo todo, que eu tenho que ser melhor o tempo todo, né? Eu não posso errar, eu tenho que ser assim, assim, assado, senão eu não ganho seguidores, a nossa validação está pelos likes, se eu não tenho like eu não sou bom o suficiente, né? Enfim, é todo um contexto aí que a gente acaba se esquecendo, né? Se negando, não se validando e não se olhando, é sempre o outro que é melhor. E a sexualidade trabalha com isso também, essa questão da autoestima, né? Do quanto eu lido com... Aprendi a lidar comigo, aprendi a lidar com o outro. Isso são nas relações, em qualquer tipo de relação, e isso no sexo também. Porque as pessoas ainda separam. Isso diz, Márcia, mas é para trabalhar, eu vou todas as consultas só falar de sexo? Não, né? Ainda tem muito isso. Mas você só fala de sexo em todas as consultas? Não, você não é só sexo. Né? Você é profissional, você é mãe, você é irmã, você é amiga, enfim, da gente colocar a sexualidade aí dentro desse ser humano, né? E é. Então, a sexualidade, ela é rica, extremamente rica. Ela é o ser humano. Então, pegando esse gancho, eu acho que é importante a gente dar uma dividida no que é o sexo e o que é a sexualidade. Você conseguiria dar essa diferença pra gente? É uma questão sempre relevante. É importante, é importante. Diferenciar, principalmente o público em geral, né? Porque o senso comum cita muita coisa. E o sexo ainda é colocado numa conotação, eu falo, muito pesada, muito carregada do sujo, do pecado, da promiscuidade, né? Então, da nudez que ainda choca muito. Falo, gente, é só um corpo. Um corpo é só um corpo. Ele pode estar ali, ele é um corpo cheio de emoções, mas se a gente olhar, essa nudez ainda é muito suja. A gente não consegue, a não ser que seja o corpo do corpo escultural, de uma demanda aí de estar perfeito. Mas assim, essa questão, o sexo a gente precisa olhar como uma troca de prazer, de emoção, de toque, de vivência, né, de conexão também, porque é muito o sexo prazeroso. Eu gosto sempre de falar, não é só o sexo prazeroso, porque sexo por sexo se faz. E com dor, com desprazer, com mulheres chorando, com homens sofrendo por conta da ereção, se faz. Mas o sexo, ele é um ponto da sexualidade. Ele é apenas um ponto da sexualidade. E que a gente parece que insiste em separar. Não, tá ali. Tá ali. Pensa numa caixa, numa piscina de bolinhas. Acho que é mais fácil da gente visualizar. E o sexo é uma das bolinhas ali. As emoções são outra, enfim, o corpo é outro, os nossos desejos, as nossas repressões, a maternidade, a paternidade, a questão de autoestima, as doenças, o funcionamento desse corpo, cuidado com esse corpo, tudo isso é a sexualidade. Então, o sexo é uma bolinha dentro dessa piscina enorme de bolinhas aí, que é o ser humano. É o ser humano. Ai, ótimo. E pensando um pouquinho sobre isso, né? Por que falar sobre sexualidade é importante? Pessoal, a importância de conversar e abrir discussões referente a isso. Porque eu li uma vez uma frase dizendo que a sexualidade é o maior vespeiro da sociedade. A partir do momento que você toca ali, o negócio inflama, né? E realmente porque fala sobre os nossos desejos. A gente ainda vive num país extremamente religioso, tá tudo bem, né? Católico principalmente, e cheio de culpas, que instala culpas o tempo todo, que trata o sexo muitas vezes como algo sujo, como eu falei, pecaminoso, né? Algo que tem que deixar ali nas entrelinhas, algo que não pode ser dito. Eu penso muito naquela música da Rita Lee, né? Amor e Sexo. Amor Fala muito disso. E nós separamos, para nós mulheres mais ainda, a educação sexual sutil do dia a dia é que amor é uma coisa e sexo é outra. Na verdade, amor e sexo tem que andar junto. E o prazer, e não necessariamente. A gente fala, mas os homens separam, né? Eles foram educados a separar. Nós não. Pra gente, eu vejo, muitas mulheres falam assim, eu não tenho prazer com ele, mas Márcia, eu juro que eu amo ele, eu juro que eu amo, eu juro, eu acredito que você ama. Então, assim, esse prazer tem que vir junto com o amor, né? E não isso é uma maneira de controlar o nosso desejo. Tem outras relações existentes, né? Não existe só essa relação. O amor tem que estar vinculado ao casamento. E o quanto isso nos faz ficar fiel ali nessa relação. Se eu tenho desejo, eu amo. Então, é com ele que eu vou ficar ali. Agora, os homens são permitidos, não, né? Mas homem é assim, né? Eles não aguentam, eles têm que fazer mesmo. Tem toda uma permissão aí
para que esse sexo aconteça de maneiras diferentes para homem e para mulher. Isso é o maior problema de todos. Essa é a grande questão. E é isso que a gente precisava parar para discutir. Eu acho difícil isso acontecer, porque a gente está num país extremamente machista também, né? Em que o que é esse machismo? Em que o homem tem esse poder sobre a mulher, subjuga essa mulher, essa figura feminina. Então, não se pode discutir porque eles estão no poder. Eu sempre falo, até eu no lugar de poder não ia querer sair, né? Dessa cadeira. Tem uma paciente minha que fala que é a cadeira como é que ela usa? Desse merecimento aí, que eles julgam ter e de ficar ali, não vai querer sair. Então, eu sempre falo, cabe a nós mulheres começar a refletir sobre isso, porque eles não vão descer dessa cadeira, né? E que a gente tem que puxá-los de lá, não. A gente começar a olhar para a gente, não é ser contra eles, né? A questão não é, a gente ainda não entendeu essa briga, mas a olhar e entender como a minha sexualidade está sendo tratada aí, como eu trato a minha sexualidade, porque isso foi aprendido. Isso foi aprendido e a gente precisa parar para olhar para isso. E falando um pouquinho sobre isso de ser aprendido, de ser uma coisa que a gente vai, durante a nossa vivência, aprendendo, falando um pouquinho sobre educação sexual em escolas e esse processo desse aprendizado. Como que a gente pode deixar com que isso seja mais abrangente e saudável para jovens? É importante a educação sexual nas escolas? Desde quando? Ela é extremamente importante. A gente só vai conseguir mudar essa sociedade com a educação sexual. E começar a educação sexual pelos adultos. Eu falo isso. Primeiro, pelos professores, enfim, a equipe escolar de modo geral. E segundo, pelos pais. Para depois a gente chegar nesses adultos, desses adolescentes, enfim, criança/adolescente, que a gente também dá para trabalhar a questão da educação sexual. Primeiro, desmistificar que a educação sexual vai ensinar essa criança/adolescente a fazer sexo. Ninguém ensina a fazer sexo. Na verdade, aonde se aprende a fazer sexo é no filme pornô. Né? O nosso sexo é pautado nele, porque os homens eles estão autorizados a assistir esse filme pornô, os meninos. Né? Se a mãe pega um menino assistindo, ele é homem. Se é uma menina assistindo, é um escândalo absurdo. É um escândalo. Então, assim, não vamos falar e eles não vão saber e ninguém vai fazer. Hoje a sociedade trata assim. Mas, se a gente for olhar, os vídeos estão circulando. E a gente vê criança de 6, 7 anos, estão com celular. Até uma vez eu vi uma pesquisa falando dos vídeos infantis, na época era Peppa Pig, estava em alta. Vai rodando vários vídeos, chega um momento que aparece essa pornografia aí. E esse pai, enfim, a criança está com a tela na mão, eu estou fazendo o que eu estou fazendo e deixo lá. Quando você vê o seu filho está na pornografia, você não está sabendo. Essa questão também das redes sociais, de ter o acesso à tecnologia muito cedo, sem supervisão, tem tudo a ver também, né? Tem tudo a ver. E vai estimulando. É curioso, como tudo novo é curioso. Então a gente não vamos falar sobre, não vamos levar essa educação sexual para a escola, porque ainda tem esse negócio que vai ser ensinar a fazer sexo. Teu filho já está no vídeo ali, vendo. E ele vai internalizar isso de uma forma diferente também, porque ele não sabe o que está acontecendo ali, né? E para a criança, o sexo é uma violência. São dois corpos se atracando ali. O sexo é uma violência. Ele não consegue ter essa vivência da excitação, do desejo, ele não consegue perceber isso. Alguns adultos já não, principalmente nós mulheres, que dirá uma criança. Então, seu filho já está tendo uma educação sexual sem você saber. Sem você saber. E o que a gente sugere de uma educação sexual, né? De entrar nas escolas, a gente não vai necessariamente falar de sexo. Em algum momento vai chegar de falar desse corpo, dele conhecer essas partes, das mulheres conhecer. As mulheres não conhecem a genitália. As mulheres não. Eu estou falando de grandes centros, aqui em São Paulo. Não conhece a genitália. Não conhece. Você vai perguntar quem já pôs o espelhinho lá embaixo e olhou. É sempre o tira a mão daí. Tira a mão daí. Por que a gente senta de perna cruzada? É muito subliminar essa mensagem. Fecha essa perna.
Não é porque é bonitinho, não, fecha essa perna. É uma questão Eles tão punitiva, assim, ó, né? Eles estão todos a cueca aparecendo, tá ok. A calcinha, você vai tirar a calcinha, você já fica cheio de vergonha ali, né? A calcinha tá entrando, a gente fica, nossa, deixa eu virar pra cá. Eles estão autorizados a tocar na genitália, a cueca aparecer, tá tudo ok, né? E as meninas não, é sempre esse se reprime, se reprime, se reprime. Então, a gente vai trabalhar com esse corpo, naturalizar esse corpo, a educação sexual e também falar das emoções, da questão do consentimento, de entender quem pode, quem não pode tocar, que isso é uma linha muito tênue, tem que ser muito bem cuidado. Porque às vezes os pais, desculpa, falam assim, não deixa ninguém tocar aí, não deixa ninguém tocar aí. Eu já recebi pacientes no consultório que não conseguiam ter relação porque estava com essa fala lá atrás. Exatamente, é uma coisa de não conseguir se tocar porque aquilo nunca pôde. E tem essa dificuldade de se conhecer, sim, né? Sim, então, que tem essa questão... Eu tava lendo um livro, eu acho que você com certeza conhece, da Leiliane Rocha. Conhece a Leiliane Rocha? Não. Ela é uma especialista em sexualidade também, sexualidade infantil. Sim. Ela é incrível. E ela fala muito disso também, de que quando a criança tá se tocando, ao invés de você chegar e falar, não, para com isso não pode, não sei o que, aí você explicar, olha, tem momento pra isso, não é agora, o lugar. Mas não você chegar nessa questão de punir, né? De você... Porque, querendo ou não, é muito violento você ter uma parte do seu corpo e você não tocar nela. É o seu corpo. O quão violento é você não conseguir tocar ali, você não conseguir ter prazer ali. Então, esse processo da educação sexual, ela diz muito além do que só a relação. É um conhecimento seu com você ali. Sim. Para não ser punitivo, para não ser uma coisa violenta. Da gente começar também a trabalhar, que essa relação, quando a gente fala relação sexual, a gente pensa na penetração. Da gente desconstruir isso. Né? Eu gosto de escrever muito sobre isso, dessa penetração, que a gente não precisa de penetração. Alguns homens já me perguntaram assim, por que você é contra a penetração, contra o pênis? Eu falei, não estou falando que é contra o pênis. Isso é uma maneira de ajudá-los também a desconcentrar esse prazer só do pênis, de explorar esse corpo inteiro, né? Da gente olhar esse sexo como que a gente pensa em sexo, penetração, pensa em sexo, penetração. Perder virgindade... As mulheres já fizeram de tudo ali, mas eu sou virgem ainda, né? Eu falo, o sexo anal, então ele entra ali para não ter essa penetração, imagina, porque não posso perder a virgindade, né? Mas o que é o sexo ele mesmo? Isso já é o sexo oral é sexo, né? O sexo anal é o sexo. Então, a gente autorizar esses adolescentes aí a poder se tocar. Por isso que eu falo, precisa começar pelos pais, pelos responsáveis, cuidadores, como a gente fala, né? Para entender o quanto isso é natural. Porque esses pais também estão sofrendo com a sexualidade deles. Eles estão sofrendo com esse sexo de faz ou não faz o que pode, o que está errado. Ainda se tem muito, mas muita dúvida sobre o que eu devo, muita culpa, muita repressão do prazer. Não posso ter prazer dessa maneira, não posso. As partes do corpo, como para o homem, alguns homens sentem prazer e é uma zona erógena, o ânus, mas se culpabilizam ao extremo. Eu não posso ali, não pode tocar, mas eu queria, me toquei uma vez, eu senti prazer, mas eu não sou homem mais. É só uma parte do corpo que dá prazer. A gente precisa naturalizar isso também, mas não. As confusões, as conturbações internas, aí por isso que trabalhar as emoções e a maneira com que eu posso me expressar também. Entra na questão de validação, né? Sim. Então, quando você valida a sua penetração com o sexo, você valida todas as outras formas de relacionamento que existem. Então, a homossexualidade fica comprometida no cliente, mas eu sinto prazer nessa zona. O que eu sou? E entra num processo de culpabilização mesmo, de entender quem eu sou, mas isso que era esperado, isso que eu estou sentindo prazer aqui, então o que eu sou, e eles entram nesse processo de contradição mesmo, né, em relação à religião, que é muito potente. Sim. É isso que eu ia até perguntar, assim, como é que funciona, então, essa questão da sexualidade para o público LGBT, por exemplo? É uma relação diferente, assim, de a pessoa não... O processo, né, da educação. Você diria que é uma coisa diferente? Ou... O que você chamaria de educação, esse processo, só para eu entender? Essa questão da criança conseguir ter a liberdade para conversar com os pais, para ter um espaço mais protegido, de ela conseguir ter acesso a informações que sejam relevantes. Sim.
Pro público LGBT é mais difícil? É a mesma coisa? Eu acho que é uma questão de promiscuidade. Então, é porque eu pensei exatamente nisso. Tem. O LGBTQIA+, é sempre levado para a questão de marginalização. Essa é a palavra da marginalização. Eu acredito por não encontrar espaços seguros, principalmente dentro de casa. Os que eu atendo, eles têm muito essa questão de culpa ainda e de medo de uma rejeição. Isso é um dos pontos que a gente trabalha muito, muito na sessão, tanto quanto para, enfim, assumir para a família, quanto depois que assumiu. Né? Parece que eles estão sempre devendo. Eles têm muito essa questão, estou sempre devendo, eu tenho que provar mais, eu tenho que fazer mais. E ficam nessa, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. Não consegue muitos, enfim, viver essa sexualidade com prazer mesmo. Isso vai demandar um tempo. E você falando das crianças aí agora, né? Do quanto a adolescência está muito mais. Eu falei, nossa, pensando na minha adolescência, se falava sobre, né? Parece que era assim, não, menina com menino e acabou. Né? Não tinha, mas não tinha aquela época. Eu falei, gente, era todo mundo reprimido. Era todo mundo reprimido. Não é possível, não é que não tinha naquela época, era reprimido. Né? Mas hoje eles estão se permitindo mais, tem mais informação de alguma maneira. Tem a repressão? Tem. Mas tem um acesso mais, tem o poder experimentar muito mais. E esses lugares de segurança fazem falta para abrir, para conversar, porque é de um sofrimento, mas é de um sofrimento e de uma adolescência já é um lugar confuso ao extremo. Você está lá, você não é mais criança, mas também não é adulto, o que eu sou? As redes sociais vieram aí para potencializar isso. A gente vê o número de suicídio que aumentou, né, no meio dos adolescentes, e muitas vezes não se fala que é por essa questão. Pode ser por essa questão específica. Desse adolescente, enfim, tem outras questões também do suicídio, mas esse ponto da sexualidade também de levar a esse sofrimento. Dentro daquela casa, às vezes já foi batido na mesa e falado que isso não é admitido ali. Isso não é admitido. Que é como se filho fosse errado. O sujeito ele precisa de uma ampliação das suas possibilidades, né? E a necessidade de experimentar, de conhecer coisas novas, sim, é importante para o adolescente, sim, porque ele está nessa fase mesmo de testar, de entender se ele é criança ainda, assim, né? Eu acho que é um campo muito rico, assim, de experimentar, que às vezes são restringidos. É extremamente restringido, porque é o que eu sinto, é o que eu desejo, né? O que eu sou. É o que eu sou. E os pais têm essa, não, mas ele não pode ser isso. Eu já ouvi falar, mães, não, mas ele tem que me dar um neto, ele não pode fazer isso. É a sua expectativa, é seu desejo, não é dele, né? Você desejou ter filhos, ele talvez não deseje, tá tudo bem. Então, assim, fica essa projeção, muitas expectativas, o que você tem que fazer por mim, eu fiz por você. A gente já tem isso profissionalmente, muitas vezes. Agora, quando entra, tá, profissão ainda posso me sentir desconfortável, mas eu vou. Mas a minha orientação é violento. Eu falo que é extremamente violento. Então, quando eu falo que essa educação sexual tem que começar pelos pais, por essa reflexão e pelos cuidadores, é sobre isso. Porque eu vou trabalhar esse adolescente. E esses pais têm que estarem, não digo aptos, mas abertos a entender e sentir esses filhos. Eu gosto muito da frase ensinar quem ensina, porque a gente não aprendeu essa educação sexual e não tem como a gente pedir uma coisa para os pais, educadores, ensinarem algo que eles também não sabem. Eles também não têm aquilo trabalhado. Sim. Então, o ponto é ensinar também as pessoas que ensinam para que a gente consiga passar essa educação. Para que não seja uma coisa vaga. Sim. Porque dependendo da fase do desenvolvimento da criança também, às vezes ela pergunta, ai, como é que eu vim pro mundo? Ela não quer saber de sexo, ela quer saber de afetividade. Sim. Afeição, eu vou falar afeição. De afetividade, de carinho. Ela tá querendo saber se ela foi amada ou não. Desejada. Desejada. Né? Não se ela... Como que foi. Ela não, às vezes, nem tem noção do que ela tem entre as pernas e nem liga para isso. Sim. Então, é uma questão de saber também a fase do desenvolvimento que a criança se encontra, saber o que exatamente ela está querendo saber. Qual que é a pergunta, né? E não só responder, mas perguntar, por que você está me perguntando isso? Você sabe o que você já sabe? Como você acha? De ouvir essa criança, né? Alguém te falou, te perguntou isso, né?
Como é que você criou isso? Porque às vezes vem de outro. Saber o quanto que a criança sabe é importante também. Como ela chegou ali com aquela questão, né? E não no sentido... Onde você está aprendendo isso? Né? Não de uma forma Nessa violenta, né? Onde você está aprendendo? Não. Onde você, como você criou isso? Por que essa curiosidade, filho? Vamos sentar aqui. E tudo bem se você não conseguir fazer isso. Falei, filho, a gente conversa depois sobre isso. Respira, se organiza, passa 2 dias, 1 semana. Filho, lembra aquela pergunta? Vamos sentar e conversar. Mas precisa ser falado. Precisa ser falado. Pode ser até uma questão, né? Um gatilho de alguma coisa que pode estar acontecendo com a própria criança. Então, você dá a atenção necessária. Não é interessante chegar com 50 pedras na mão. E falando de criança, se ela fez essa pergunta, em algum lugar ela ouviu, em algum lugar ela viu. Então é importante saber, porque tem muita coisa em jogo, né? Às vezes o adolescente é realmente uma pergunta, enfim, mas a criança em si, eu acho que é um assunto bem delicado. O que está nesse terreno fértil aqui, exato, né, para trazer isso? Né? E para ele, a mesma coisa de perguntar, pai, por que a bola é redonda? Né? É o mesmo tipo de pergunta. Nós que estamos ali em déficit com a nossa sexualidade, nossa, mas você está aprendendo. Então, pai, não é para falar sobre isso, não é para falar sobre isso. Né? Peraí, mas por que o meu pai? É aí que você está ensinando que você não deve falar sobre esse assunto. Não fala sobre isso, não é para falar sobre isso. Não é da sua idade. E para eles, mas por que isso é errado? Por que não pode falar? Nessa fala sua, você está ensinando assim, não fale sobre sexualidade, não fale sobre sexo. Mas a dúvida vai continuar e vai procurar em outros lugares. Vai. E não vai ter respostas, não é boas, respostas que possam alimentá-lo saudavelmente a sua sexualidade. Eu trabalho com escola, né? Eu sou professora de inglês. E veio, inclusive, uma menininha. Eu trabalho com crianças de 6 a 8 anos. Veio uma menininha me perguntando, Miss, como é que eu nasci, né? E aí, na hora, eu falei, tô preparada. Já sei falar sobre isso. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra ela, como é que você acha que você nasceu? Eu acho que o papai e a mamãe gostaram, eles se conheceram, se gostaram e me tiveram. Eu falei, então, foi bem isso mesmo. Eles se encontraram, eles tiveram um momento de muito carinho, de muito amor, eles quiseram ter você e você nasceu. Ela saiu, assim, satisfeita com a resposta. Porque era o que ela precisava ouvir, era o que ela queria ouvir. Se eu tivesse chegado e já começasse a falar, né, da questão, não, porque o papai tem o pênis, a mamãe tem a vagina, provavelmente ia criar mais mirabolâncias na cabeça. Pênis e vagina. Exato. Né? Então, assim... Então, eu ia entrar num assunto que ela talvez não estivesse preparada para ouvir. Só que a resposta que eu dei foi o suficiente. Então, entender também em que terreno você está entrando é importante. Por isso que devolver a pergunta é muito importante, né? Sim. Eu acho isso interessante. O que essa criança quer saber? Né? Enfim, a resposta que você deu, ela já tinha essa resposta. Ela já tinha, talvez ela só queria validar. Realmente é isso. Estou certa. Vai ser assustadora, né? Porque muitos pais recebem a pergunta como, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente precisa ficar realmente atento a essas perguntas, né? A gente entrar na questão de abuso, né? Da mudança de comportamento, do que está acontecendo e olhar de uma maneira talvez muito fria, que é difícil, mas o que está acontecendo com o meu filho? Eu vejo que a sociedade fecha os olhos para essa questão do abuso / estupro. Fecha. Negligencia o que sente. São pessoas de um sofrimento absurdo. E a gente olha só como esse abuso quando tem a penetração ali. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar também, né? Precisa existir essa penetração, senão não é. Mas ela está sofrendo. Mas ele só pôs a mão ali nela. Tem nada a ver isso. Isso é uma invasão. Né? Invasão. E quanto a gente aprende de uma maneira a naturalizar isso também, principalmente nas mulheres. Eu falo, nós fomos educados a tirar a mão daí, mas autorizar esses homens a colocar a mão aqui. Eles têm uma autorização para me tocar. O nosso corpo é público. O nosso corpo é muito público. Eu trabalhei em exposição ontem, exposição de arte. E aí, muitas conversas com as educadoras que estavam lá, né? Parece que o corpo da mulher é público, faz parte da exposição. Os homens chegam e veem o corpo da mulher como parte do
do espaço. Do bel prazer deles, Isso. né? Teve até um experimento que foi feito, não sei se eu esqueci o nome da moça que fez, mas que ela ficava nua numa exposição e tinham vários objetos que as pessoas podiam pegar, só, desculpa te cortar, mas Não. que as pessoas pegavam e começaram, os homens, no geral, eram homens e mulheres, mas eles começavam muito com essa questão de pegar uma rosa, colocar a rosa, não sei o que. Isso mesmo. E ela... Hã? Como é que é? Marina? Abramovic. E eles começaram muito com essa questão de pegar coisas mais delicadas, até que começou realmente a ser mais violento. E o experimento era ela ficar ali e só receber tudo que eles estavam fazendo. Ela não ia fazer nada, era essa a proposta. Aí eles começaram a pegar coisas pra cortar ela, começaram realmente uma tortura, assim, e ela ficou lá. E depois, quando deu o tempo que específico, ela só saiu e foi embora. Mas, assim, a ideia era mostrar sobre violência do ser humano, né? Sobre como o ser humano consegue ser violento naturalmente. Só que isso vai muito também do corpo da mulher, né? Porque, com certeza, assim, aí já é uma especulação, mas talvez com o homem fosse diferente. Se fosse um homem se propondo a fazer isso. Talvez. O nosso corpo é autorizado a ter livre acesso. Né? Ele se torna público. Assim, e eu tenho que ter prazer com o outro me tocando. Eu não tenho que ter prazer. Esse próprio alto prazer aí, eu não posso ter. Se a gente for começar a pensar sobre isso, e assim, o quanto eu falo isso, nós nos autorizamos a ser violentadas. Nós nos autorizamos a ser violentadas. Né? É outra questão que eu acho que a sociedade não quer falar sobre. Mas do que eu tenho que estar apta ao sexo o tempo todo. Eu não posso falar não. E eu falo que tá lá, rodeando o nosso inconsciente coletivo. Se eu falar não, ele vai procurar outra. Esse fantasma da traição existe e eu tenho que deixar tudo. Né? Como a gente estava falando do sexo anal. Eu tenho que fazer o sexo anal, porque ele falou vai procurar fora. Mas o ânus dele é intocável. Você não pode muitas vezes nem passar a mão no bumbum ali. Tira a mão daí. Por isso que o nosso corpo está ali, exposto a tudo. E o quanto cabe a nós, por isso que eu falei, a educação sexual entra aí, dessa proteção, dessa autoproteção. Eu não quero. E eu não quero, eu preciso aprender a lidar com a minha rejeição. Porque esse homem pode procurar outra. Né? E a gente vai se permitindo esse autoabuso. Vai se permitindo. E não tem consciência disso. A gente não tem consciência disso. Pode fazer. Então, a gente, pensando nessa questão dos adolescentes, né, e das crianças, a gente pensou se você poderia construir com a gente estratégias para tranquilizar pais e educadores sobre a importância da educação sexual, enfatizando, né, na sexualidade saudável, não nessa questão do sexo em si. E como, né, poderia protegê-lo desse conteúdo erótico, da questão da pornografia, que eles recebem por meio da mídia e das redes sociais. Olha, proteger desse conteúdo erótico, eu acho. É muito difícil, né? Muito difícil. É extremamente complexo, porque eles estão com a tela na mão. Eles estão com a tela na mão. Caberia aos pais essa vigilância, vamos dizer assim, e dos pais com os próprios celulares também. Né? Porque a adolescente ou a criança pode ter o dela ali, mas em algum momento acabou a bateria, tô na rua, pai, dá o seu celular e ali, enfim, pode ter o acesso. Sem querer mesmo, literalmente. Mas o quanto esses pais, eu sempre falo isso, estão abertos para esse diálogo. Né? O quanto isso poderia ser construído nesse tripé de adolescente, criança, adolescente, escola e pais. Né? E não é nesse intensivão de vamos aprender o que falar, o que responder, não, mas da discussão e dos pais abrirem esse ponto para diálogo. Porque depois, quando chega no extremo, vão pensar até numa questão de suicídio, mas o que eu fiz, o que aconteceu, por que o meu filho não me falou? Em que momento você está abrindo para diálogo? Por isso que essa educação sexual é muito lá atrás, é dessa criança que vem perguntar. E não é só sobre isso, sobre outras questões. Em que momento essa família está conseguindo construir uma relação, e para os pais eu vejo que é muito difícil, porque também não tiveram oportunidade de falar das suas emoções. Se os pais não falaram das suas emoções, eles não vão conseguir sentir ou enxergar a dos filhos. É mais fácil eu dar um iPhone. Pronto, já fiz minha parte como pai, porque eu estou no excesso de trabalho, essa mãe também. É mais fácil eu pagar a melhor escola, a viagem de férias para Disney, é mais fácil tudo isso, porque me faltou lá atrás
Então, eu talvez entenda que isso é amor. Mas, Márcia, o que isso tem a ver com educação sexual? Tem a ver com diálogo. Com o que você está sentindo. Com o que a gente pode fazer juntos. Filho, para mim é difícil entender essa questão da sua orientação sexual. Mas eu vou tentar dar um jeito. Eu vou pensar, eu vou buscar ajuda. Não, eu não aceito isso e acabou. Né? Fecha. Então, a questão tá mais em não necessariamente proteger, que proteger dá essa ideia, né, de colocar, você não ter acesso e evitar ter o acesso, mas sim prevenir que a criança tenha o acesso errado àquilo. Seria por meio do diálogo. Eu fico pensando, Márcia, nessa questão da linha tênue, sabe? De não proteger excessivamente, mas também não tornar aquilo muito acessível. Então, tudo que a gente vai vontade de acessar, mas também não protegê-lo a ponto de não dar acesso proibir, a né? nada, a proibir. Eu acho que a gente está nos extremos hoje, né? Ou a superproteção, né? E não é sobre a tela, eu volto a falar sobre esse diálogo. Ou então a gente está na liberdade total, né? demais. Porque ele quer liberdade e assim, porque a gente não está tendo tempo para olhar para isso. Eu estou trabalhando demais, eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver um monte de coisa. E a gente não olha, os dois pontos são negligência. A superproteção tá ali o tempo todo protegendo, não deixando isso, não deixando aquilo. É negligência, porque você não deixa esse ser humano se desenvolver. Você não deixa ele colocar as emoções de falar sobre isso. E também o deixar lá, você não está olhando. A gente está negligenciando essa geração, está sendo negligenciada. E não tem, mas tem amor ali. Não tem. Tem negligência dos dois lados. E o conversar, o falar sobre, a gente não precisa nem falar dessa tela nesse primeiro momento. Principalmente para criança, né? Só de vigiar. Mas assim, e para esses adolescentes? O que eu estou ouvindo deles? O que eles estão trazendo? Márcia, mas eu não vou conseguir lidar com isso, porque o que eu aprendi é certo. Entre os pais aí, o que eu aprendi é certo. Isso é certo e acabou. Quando entra a questão religiosa, fica muito mais complexa ainda. Esse é um ponto extremamente importante. Mas daí não. Tá dentro da minha concepção religiosa, tudo bem, a gente vai respeitar, mas a gente está falando de um ser humano, da orientação dele, ou do que ele está sentindo nesse momento. E precisa ser conversado. Não, eu não aceito isso, pronto, e acabou. Se fechou. Daí não dá para a gente falar de proteção e nem de prevenção aí. Você fechou a porta para o outro, para esse filho, e não é com você que ele vai falar mais. Sim. Né? Ele vai procurar outros meios. E às vezes nem procura também. Isso é pior. Eu não sei, enfim, porque ele tá lá angustiado, na turbulência ali, que tá fazendo certo ou errado. Ele quer obedecer esse pai, mas ao mesmo tempo ele tem os desejos dele. E aí? Né? E esse pai fechou, essa mãe fechou. Não tem essa discussão. Eles entram no sofrimento absurdo. Absurdo. E é sobre isso. E daí eu sempre coloco assim, e o amor, que sempre fala. Mas eu amo meu filho, eu quero o bem dele. Ouve seu filho. Conversa. Ser pai e mãe, por isso que a sexualidade também trabalha com maternidade e paternidade, é essa mudança. O que eu posso ali me adaptar? O que eu posso repensar, ressignificar? Né? É a felicidade do seu filho. E a gente sair da questão da orientação sexual como promiscuidade, como falta de caráter, que tem isso também. Eu criei um filho para ter caráter. Heterossão ou não? Aonde está escrito isso? Então, da gente voltar e repensar isso. Então, é o diálogo. É o diálogo que vai resolver. E falando muito sobre isso, né, de que você estava falando, dessa mal informação que se tem sobre a sexualidade. Trazendo um pouquinho sobre isso, eu queria entender um pouquinho melhor da sua vivência e tudo mais. Quais são os mitos mais comuns da sexualidade, né? A gente teve aí umas fake news da mamadeira de piroca, do kit gay, umas coisas assim. E seria mais nesse contexto mesmo, porque isso atrapalha muito o processo, né? Da psicologia no geral, desse autoconhecimento, né? Então, como é que funciona? Como é que a gente pode lidar? Como desmistificar esses mitos? Acho que tem muitas questões. A gente fala de mitos. Enfim, são muitas dificuldades. Primeiro, de ver o sexo como pecado, como algo sujo, como algo não prazeroso para a mulher, como algo que se impõe para o homem, que já virou uma cobrança. Hoje tem muito essa performar, né? Isso é um tabu. Eu preciso performar no sexo.
E ainda se tem o cronômetro ainda. Cada vez mais eu estou percebendo isso. Eu tenho que ter ereção de quanto tempo, Márcia? Mas eu tô com ejaculação precoce, tá? Como é que tá a sua ejaculação? Não, tô conseguindo ficar 7 minutos. Então, assim, eu precisava ficar meia hora. 7 minutos na ejaculação precoce. Né? Na verdade, não tem nem se o tempo. É a questão do prazer pro casal ali. Então, a gente está querendo... esses tabus estão aumentando dessa normalização, desse tempo ali que tem que ter e do quanto a gente não sabe do nosso corpo. Primeiro, é a falta de conhecimento do corpo. Não, mas eu não lubrifico, Márcia. Eu não estou tendo lubrificação. Mas não está tendo mesmo. Não, tem que usar gel, tem que usar isso e aquilo. Mas como é que você sabe que não está tendo? Não, porque eu nunca lubrifico. Daí você vai ver, esse parceiro tem ereção, essa mulher já tem que ser penetrada. Vai muito também na penetração, né? Não, mas assim, tem mulheres que levam 20 minutos para se excitar. Né? Então, assim, esse não conhecer o corpo e sempre pautado no que esse homem sabe e esse homem pautado no filme pornô. Né? Então, só por isso que eu falo, começa tudo errado. Daí, assim, então, realmente, mulher não tem prazer. Tem muita essa fala. Mulher não tem prazer, né? O orgasmo, então, nem pensar. O orgasmo virou um mito, assim. Né? Ele é o unicórnio. O orgasmo virou o unicórnio lá. Não, não existe, isso não existe. Não existe, não existe. Não existe porque eu não estou sabendo nem como sentir prazer. Eu não estou sabendo a minha lubrificação. E tudo acontece em cadeias. Se eu não tenho lubrificação, eu não vou ter prazer. Se eu não tenho prazer, eu não chego no orgasmo. Não que vá chegar. Mas a gente não conhece o corpo. Os homens também. O sexo, se ele já teve um episódio de disfunção, o próximo momento dele, eu falo que eles viram espectador do pênis. Eles não estão nem aí pra mulher. Você tá lá fazendo sexo oral na mulher, tá nem aí o que ela tá fazendo, o que ela tá sentindo. Eles estão lá, sobe, vai subir, eu tô sentindo reagir. E eles falam que acontece mesmo. Vira espectador do pênis, ou seja, que tipo de relação tá acontecendo aí? Isso não é sexo. Isso não é o sexo. Então, o desconhecer do próprio corpo, as possibilidades, a mulher de entender dessa genitália dela, isso é talvez o tabu que mais prejudica. Né? Aonde que sente prazer, e é sempre assim, esse homem vai me dar prazer. É ele que vai me dar prazer. E o homem, eles têm uma fala assim, não, fica tranquila que eu vou fazer você gozar. A sensação que eu tenho quando um homem fala isso é que a mulher fica assim, ele vai lá, faz gozar. Né? Tem a responsabilidade dele, mas tem dela também. Então, enquanto a gente ficar esperando esse prazer do outro e a gente não partir para a nossa busca do prazer, a gente vai se frustrar, né? Viu? Mas realmente, mulher não tem orgasmo. É o unicórnio cor-de-rosa lá. Ele não existe. Isso, mas ao mesmo tempo tem muita culpa da mulher. O prazer não é nos dado, não é nos autorizado. Eu não falo só do sexo, eu falo na vida. Porque enquanto você está lá, enquanto mãe, com milhares de jornadas de trabalho, sofrendo, você é valorizada. Olha que boa mulher. A partir do momento que você está bem, seus filhos estão com alguém sendo cuidado, você vai para a balada, ou você está se cuidando, você está tendo um orgasmo ali, essa mulher sacode o mundo. Você não é bem vista. E isso a gente vai recebendo, né? Eu sempre falo do estereótipo da puta e da santa. Né? Enquanto essa mulher é santa, ela é muito bem vista, está sofrendo, tendo milhões de crises de ansiedade por ter que dar conta de tudo. Ok. A partir do momento que ela está vivendo a versão puta dela, é muito mal vista. Isso faz o quê? Com que eu vá sofrendo, mas que eu vá viver minha versão santa. Porque eu sou valorizada ali. Isso tudo é para tirar prazer da gente. Pra gente ainda ficar no sexo nessa demanda de fazer pelo outro. E quando eu sinto prazer, tem mulheres até hoje que falam, quando vai se masturbar, sente culpa depois. Tem prazer, elas têm um orgasmo. Depois elas ficam uma semana se martirizando. A culpa não pode ter prazer. Não pode. Isso entra para a vida. Não é só do sexo. Não é só do sexo. Márcia, pensando um pouquinho nisso que você estava falando das crianças e dos adolescentes, dessa contradição, você acredita que essa contradição, né, interna de não ter acesso a informações ou não ter abertura para o diálogo pode promover a gravidez na adolescência e a questão de ter acesso, né, a doenças que são derivadas do sexo?
Sem É. educação, Se a gente for olhar, a educação sexual foi muito pautada nisso, né? Sobre a gente falar de IST e de gravidez indesejada. Importantíssimo falar assim. Isso, né, que informação que a gente leva aí? Que o sexo é de sofrimento. E mais uma vez para a mulher. Você não leva a informação dessa educação sexual como prazerosa. Você leva como sofrimento. Né? E precisa ser falado. A gente precisa falar sobre isso para evitar. E principalmente, né, o quanto a partir da nossa iniciação sexual, aí vamos pensar de nós mulheres, vem nesse sofrimento já carregado que eu posso engravidar. Né? Eu lembro que na minha adolescência tinha muito isso. Eu não sei se fala-se ainda isso. Mas todo mundo sabe quando você vai perder a virgindade, porque o seu quadril vai aumentar. isso se fala ainda. Na verdade é porque você tá tomando remédio, né? Vai mudando o seu corpo, enfim, né? E fica... Qual que é a neura? Ensino médio. Nossa, e se aumentar meu quadril, todo mundo vai saber. E qual que é o problema das pessoas? Você vê, os meninos, tudo bem, eles são obrigados a perder essa virgindade, né? Eles têm que ser. As meninas, não, todo mundo vai saber. Ou seja, é coisa errada. Olha uma culpa que já geramos desde lá do início, né? E o quanto a gente pode levar e deve a naturalização dessa iniciação sexual para as meninas. E principalmente, antes da gente falar dessa gravidez, que é importantíssimo, e dessa IST também, da gente falar dessa descoberta dessa mulher com esse corpo. Porque grande parte não sabe o que está fazendo na primeira vez. Ela vai para não perder esse parceiro. Ela vai por uma sutil ameaça. Se você não fizer, tem quem faça. Né? Fulana tá louca, desculpe, fulana tá louca para dar para mim. E sempre tem a outra menina ali, tá tudo bem, sem esses julgamentos de moral, de vulgar, enfim, dessas coisas. E eles usam isso, enfim, essa menina vai para essa relação sexual, ela não sabe o que aconteceu com ela, e muitas vezes nessa gravidez entra aí também. Então, esse combo aí dessas 3 possibilidades, desse conhecimento, dessa autorização desse conhecimento desse corpo, do prazer, da masturbação, dessa questão da IST e dessa gravidez, que pode acontecer. Porque tinha uma época que eu estava trabalhando com os adolescentes e as meninas estavam... É uma agressão isso. Tomando... o cara não queria usar camisinha, Márcia. Ele comprava pelo dia seguinte para mim. Toda vez que tinha relação, era pelo dia seguinte que a gente tomava. Nossa. Você imagina esse corpo tendo relação 3 vezes por semana. São bombas de hormônio, né? É uma cartela toda, gente. Né? E assim, teve uma que foi parar no hospital. Uma hemorragia. Daí os pais ficam sabendo. Daí, enfim, de vez acolher essa menina, massacra ela. Por que você fez isso? Cadê a conversa que era para ter tido? É sobre isso. Então, depois que aparece grávida, depois que, enfim, por algum motivo vai parar dentro de um pronto-socorro por consequência disso, enfim, tem esse massacre dessa mulher e dessa menina e fala assim, realmente, eu estava fazendo coisa errada. Tem essa culpa. Como que essa menina, depois mulher, vai olhar com prazer para a sexualidade? Aí já instala uma culpa, já instala uma raiva do sexo. Primeiro, ela não queria ter relação. Ela nem sabia o que era isso. Doeu. Não foi prazeroso. Muitas vezes esse menino já deixou. Tá com outra. Ela num pronto-socorro. Os pais descobriram. Como é que alguém vai olhar para a sexualidade como algo prazeroso, gostoso, agradável? Não vai querer. Não vai querer. Vai para outra relação muito tranquila? De jeito nenhum. Se já tinha algo do sexo ser ruim. E a maioria fala das mulheres, o sexo é ruim. Tem mulheres que falam, hoje em dia, que eu vou ter que ir para o matadouro. Já escutei essa palavra, matadouro. Relação sexual virou ir para o matadouro. Então, essa educação sexual lá atrás, ao contrário do que a sociedade, os pais pensam que vai ser uma menina que vai sair transando com todo mundo, não. Eu falo que ela vai sair, o termo, né, empoderada, no sentido assim, hoje eu não quero sexo. Hoje eu quero sexo. Com esse parceiro eu não quero transar. Esse eu quero. Tem uma pesquisadora que acho que, se eu não me engano, ela é da USP, a Valesca Casanello. Você já deve ter ouvido falar. Ela é de Brasília. Brasília. Ela é de Brasília. Isso. Ela é perfeita, né? Ela é maravilhosa. E ela tem o livro Prateleira do Amor. Sim, sim. Eu tô lendo comecei a ler o Gênero e Dispositivos, só que ela tem o Prateleira do Amor, que fala muito disso, né? De que a mulher, ela não tem... Ela tá numa prateleira. E essa prateleira tem idade, tem prazo de validade... Então, a mulher, conforme ela vai envelhecendo, ela vai perdendo esse prazo de validade. Trás, né? Ela vai indo para trás. É. E isso tem muito a ver com a juventude, né?
É claro que tem também esse ranking da beleza, que é muito essa coisa de, aquela loira rosinha de olho azul, é muito isso. E tem esse prazo, né? Essa coisa de que a mulher tá ali para ser escolhida, ela não tem o poder de escolher. Ela tá ali para ser escolhida e ela tem que aceitar o que vier. Então, por isso que tem muito essa coisa, essa questão do homem também, de quando ele é rejeitado, né? Digamos assim, e a mulher não quer, é uma questão de, assim, autoestima mesmo cair. Sim. De ser uma questão muito mais profunda, né? Não só fui rejeitado hoje, tá tudo bem, ela não queria. Não, é porque ela tá querendo me atingir. Mas ela tá brincando, não é que ela não quer. E aí vai testando, né? Então, Sim. essa questão de a mulher, ela tá ali pra ser escolhida. Eu estou aqui na festa, mas eu não vou chegar no cara. Eu chegar no cara? Não vou chegar. Ele que tem que chegar em mim. Não, você tem o poder também de ir lá e falar, eu quero ficar com você. Sim. Só que isso não é muito trabalhado, né? Nem bem visto, né? Foi o que eu falei no início. O machismo não deixa isso, né? E o porquê essa eterna juventude? A gente está vendo esses procedimentos, enfim. Estamos vendo mulheres morrendo. Essa semana, uma que foi aplicar não sei o que, aí morreu uma modelo, né? Numa clínica e totalmente clandestina. Por que isso? Para ser escolhida. Né? Para sermos escolhidas, sendo que a gente está se rejeitando. A gente se rejeita. É o caminho contrário, né? É o caminho contrário. Eu estou me rejeitando para o outro me escolher. E assim, você não está bom o suficiente, você não está bom o suficiente. É sempre essa fala. Você está envelhecendo. Olha o cabelo branco. O homem é charmoso de cabelo branco. A mulher está largada. Né? Então, assim, esse estereótipo que a gente tem que estar enquadrada para ser aceita. Agora tem até, enfim, clareamento na genitália, as cirurgias. E eu fico pensando, tá tendo prazer ali? Essa mulher, acho que ela só pôs o espelho ali para ver se está escuro ou não, para ver se ela precisa desse clareamento. Porque senão você é abandonada. Ela precisa ser o produto. Nós nos colocamos nesse lugar também. Hoje a gente tem esse entendimento. Por isso que eu falo, a gente se coloca na posição de ser abusada quando a gente vai pro sexo sem esse desejo, sem querer. Márcia, mas ele é meu marido. É abuso, é estupro. É estupro, a gente precisa isso passou a ser de um tempo pra cá, né? Sim, sim, tem pouquíssimo tempo. E ao mesmo tempo, que nem eu falo da depilação. Por que a gente depila? Né, a nossa vulva. Mas eu não depilo. Ninguém sabe por que depila. Por que depila? Filme pornô. Quando eu descobri que era também por conta de uma questão de pedofilia mesmo, né? Porque quem que não tem pelo? Então, aonde que eles veem isso? No filme pornô, que cita ali, né? E você vê, a gente fala eu vejo as mulheres falando tão mal do pornô, mas a gente faz o caminho dele, sem perceber. Eu tô ali. Ele é o modelo. Esse homem busca. Por isso que eu falo assim, eles desejam o que foram ensinados a desejar. Você deseja o que você deseja ou você deseja o que te ensinaram a desejar? Qual que é a sua fantasia? É a fantasia que colocaram para você. Colocaram do mesmo jeito que nós estamos na partilheira, que é a partilheira da fantasia. E a gente entra com uma bonequinha ali, eu falo a bonequinha do sex shop, a gente entra ali para realizar essa fantasia. E qual o seu desejo? Não, eu não posso ter desejo. Porque senão ele vai perguntar onde você está aprendendo isso. Né? E eu vou me sentir, como eu falei, puta, tem que ser a santa. Né? Então, assim, tudo culmina para que a gente vire esse objeto mesmo. E cabe a nós, enfim, tratar essa questão, cuidar dessa questão dessa rejeição e se bancar. Isso é muito difícil, porque eu vi minha avó, eu vi minha mãe e eu fui educada a ser esse produto aí. Mas já esse papo feminista, escuto muito isso. Não é. É simplesmente da mulher entender que ela é um ser desejante também. Ela não é só desejada. É sobre isso. Ela não é só passiva do desejo. Não é que eu não tenho que atender o desejo do outro. Se for excitante para mim também, ok. Mas qual o meu desejo? Ou eu não posso ter desejo? Não entra num lugar de muito sofrimento, né? Quando você não alcança esse padrão que é imposto, você entra num processo de sofrimento absurdo, porque você não tem o corpo ideal, você não tem o cabelo ideal, não tem a cor, a roupa ideal. Você entra nesse lugar que você não é amada, que você não pode desejar. Entra essa questão do amor aí. Do amor, da validação, do desejo. Então quanto mais eu faço isso em função do outro, mais eu me nego. Se eu me nego, eu me rejeito, eu não me amo. Porque a gente aprendeu que amor próprio hoje está daquele jeito que falaram, né? Eu tenho amor próprio como eu tô bonita, né? A autoestima é como eu tô arrumada. Não, minha autoestima pode estar muito boa no dia da faxina, com aquela pior roupa, com o cabelo aqui em cima, ou aquela... não, porque a mulher tem que pôr lingerie.
Não. O homem que gosta mesmo de sexo, a mulher tá andando com uma camisola de malha dentro de casa e para ele aquilo é excitante. Não precisa estar montado. Por que a gente tem que estar montada? E não é ser contra isso. É gostoso se arrumar, se maquiar, mas por que tem que estar o tempo todo, eu falo, feito bonequinha? Até o salto, né, no pornô é utilizado. Que é, assim, inviável na realidade. É o dia a dia, né? O dia a dia. De você colocar para sair, para aquele... Ok, mas é uma escolha sua ou é o outro que o pornô ensinou? O cabelo loiro é uma escolha minha ou é o outro que o pornô ensinou? A depilação, então... As mulheres, não sei, fica mais confortável. Não, algum homem te pediu para depilar. Sempre começa assim, algum homem. Por que você não depila? Por que você não depila? Vem sempre de uma demanda deles. Né? Então, assim, ou então ele fala, depois depilado, se sentir mais prazer. A gente nunca para perguntar assim, eu quero depilar? Eu quero ficar loira? Eu quero ter o Não é uma pergunta que nem se passa na cabeça. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? É sempre para esse externo. E a gente precisa parar para olhar o que é meu, o que eu desejo. O que eu desejo. E ao mesmo tempo tem culpa, né? Vá que eu desejo esteja errado, porque eu nunca desejei, né? Nossa Senhora. Deixa eu pensar aqui. Aqui, só para fechar, então, para concluir... teve um estudo na Universidade de Minas Gerais, na Federal de Minas Gerais, que mostrou que os adolescentes que receberam a educação sexual abrangente, né, não só o sexo em si, toda a questão da relação sexual, relataram maior autoestima e melhor autoconhecimento, né, que é tudo isso que a gente está falando e tudo mais. O mesmo foi observado numa pesquisa semelhante da UFRGS. Por que isso acontece? Por que quando a gente fala sobre a sexualidade em si, essa questão toda é mais relevante? A forma como eu me olho, por como eu me vejo. Assim, a gente falou muito disso, né? Sim. Mas a questão da autoestima até, né? É muito interessante você observar e como é que a educação sexual ela também contribui para a autoestima e ao autoconhecimento dos jovens, especificamente, né? Isso. E além disso, né, como os educadores, eles podem criar esse ambiente seguro, né? Que os alunos eles podem se sentir à vontade para discutir essas questões de privacidade, consentimento, histórico. Educadores, a gente fala de qualquer pessoa que esteja na convivência daquela criança, né? Professores, pais, o pessoal do convívio. A informação. Talvez a gente possa pensar que como é bom ser a gente e sentir seguro e acolhido e sentir validado, né? Porque hoje o que a gente tenta fazer em todos os aspectos é performar. Eu tenho que ser mais descolado, mais inteligente, eu tenho que dançar melhor nas redes, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sou eu esse? Sou eu esse? Não, não sou. E quanto eu falar que, de repente, eu sou bi e fui acolhida naquele lugar, tá ok. Eu não vou ser melhor nem pior do que ela que é homo, do que ela que é hétero. Tá tudo bem, a gente consegue, se dizer, fazer as pazes com a gente. Essa é a questão do autoconhecimento. Enxergar quem realmente eu sou e não, eu falo, a gente silenciar um pouco esse estéreo que falar que você tem que fazer isso, tem que ser assim, 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 você tem que ter tal comportamento, você tem que ter tal performance, você tem que ser melhor. Eu sempre falo para os pacientes, porque a gente não pode ser mediano em alguns momentos, e ser mediano é ser humano. Então, quando a gente está no espaço de trabalhar a educação sexual, a minha autoestima melhora porque eu começo a validar alguns pontos. O que são minhas qualidades que talvez eu nem percebia, porque foi massacrado tanto. Não, isso é legal em mim. E a gente começa a colocar a luz nessa sombra aí que existia. Né? De repente eu tinha uma dificuldade nisso, daquilo, e está tudo bem, a gente vai trabalhar essas dificuldades. É um lugar que acolhe as dificuldades. De repente, não, minha amiga com 13 anos já perdeu a virgindade e eu tô para trás porque eu tô com 15. Tá tudo bem, é de respeitar o tempo. Então, a educação sexual, ela respeita o tempo, ela te enxerga como humano e como o seu tempo, os seus sentimentos, as suas emoções são validadas ali. E não é engole o choro, não fala sobre isso. Tudo ali é validado. E a gente se sente muito melhor em lugar que a gente é acolhido, validado. Então, a educação sexual, ela faz isso. E esse autoconhecimento de quem eu sou, do que eu preciso cuidar melhor em mim, do que eu posso ressaltar em mim, né, do que eu sinto é validado, do que eu desejo é validado. Vou me sentir mais confortável. Né? Minha autoestima vai estar melhor. Né? E quando a gente fala de autoestima, é bom falar que a gente não está falando dessa carcaça aqui. A gente está falando de emoção, de sentimento, do que eu posso, do que eu tenho medo também.
É sobre isso. Então, eu não sei se a sociedade quer isso, ou ela quer continuar com o rebanho, porque em todos os sentidos dá mais resultado, né? Os países que cuidam bem da sexualidade, que conseguem tratar a nudez de uma maneira muito tranquila, muito tranquila. E aqui fica, nossa. É apenas um corpo. E se a gente começar com apenas um corpo, talvez o mercado aí vai perder muito dinheiro. Tem toda uma indústria de várias questões por detrás. Tem uma questão política, uma questão de educação, uma questão de indústria farmacêutica. Tem milhares de gente ganhando muito, mas muito dinheiro com toda essa questão da falta de educação sexual no país. Infelizmente. E a gente vê o quanto a gente é negligenciado. Nossa. E se a gente não buscar pela gente, ninguém vai. É sobre isso. É sobre tudo isso. Tudo isso e muito mais aí. Quando é a sexualidade. Acha que tá ruim, pode piorar. Tudo isso é a sexualidade. Tudo isso que a gente conversou. É o ser humano ali. E muitos, a gente está se reduzindo ainda a só uma aparência, a um corpo perfeito, né? A uma maneira performática de fazer sexo, a um resultado de quantas vezes eu tenho que fazer sexo por semana, Márcia. De números, né, de aparências, de número na balança, de procedimentos. Vira realmente um negócio, né? Mas é um negócio. Comércio, ético, indústria. Quantas indústrias e quantas pessoas iam falir, né? Não existiria se não for. O Brasil é o segundo país da cirurgia plástica. Eu nunca entrei no quesito de ver a questão de educação. Né? Se a gente for ver, não se investe numa cirurgia, mas não se investe numa educação. Tem lucros, tem muita gente ganhando muito sofrimento. Discrepante, né? É sobre o sofrimento. Eu vou querer pessoas pensantes. Não, a gente vai perder. Se perde uma indústria, o governo também perde. Então, assim, nossa sexualidade, ela é. As religiões que a gente falou, tudo é muito cuidado. Né? Tem muita gente lucrando. Se a gente for falar de religião, dos dízimos, enfim, dinheiro colocado ali da alienação, da culpa. A culpa, então, é o culpa. Cuidem da culpa de vocês, em todos os sentidos, porque ela é uma maneira de qualquer um te administrar aí. A gente fala só das religiões, não. É uma maneira de você ser muito bem administrado. Administrado pela culpa. Principalmente religiosa. São instituições, né? Um poder enorme. De gerir pessoas. Culpa é um viés ali para você pegar e trabalhar. Nossa, enfim, a sexualidade também é isso. Trabalhar a culpa. Ela é o ser humano. Por isso que eu falo complexo, de vários subpontos extremamente importante, que faz com que a gente vá por um caminho sem a gente pensar. É isso que eu quero. Por isso que essa questão do ser desejada e do ser desejante. Somos todos desejantes também e precisamos olhar para isso, principalmente nós mulheres, de falar, não quero mais. Fechou. Não, mas eu não posso, ele me quis. Alguém está me querendo, né? Alguém está me desejando. Então a gente vai muito mais, eu nem pergunto se eu quero, mas para não ficar sozinha. A gente entra nos relacionamentos tóxicos, feminicídios, enfim. E tem um outro viés enorme também por conta disso. A dependência emocional, enfim, várias questões. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito importante esse debate. Muito obrigada de coração mesmo por estar participando do nosso projeto. E espero que a gente consiga ter outras conversas agora também. Eu que agradeço. Foi muita informação. Obrigada. Muita informação e um contexto muito amplo. Sim, né? Você vê o quanto a educação sexual ela é muito necessária, não para o sexo necessariamente, para a vida. Para a gente conseguir entender quais são os nossos desejos no caminho, né? E tem muito para se discutir ainda, muito. Obrigada pelo espaço, que eu sempre falo. O consultório, para mim, é extremamente rico, em todos os sentidos, mas sair ali daquele contexto e a gente conseguir falar com outras pessoas de uma maneira aberta, de uma maneira tranquila, e como deve se falar a sexualidade mesmo, extremamente rico. Eu falo que a sexualidade, quando você trabalha a sexualidade, você salva vidas. Sim. Literalmente, você salva vidas, literalmente.
números tem os riscos, os números e o quanto a gente começa a repensar os nossos, né? Eu sempre falo para o paciente, quebra a censura, vamos quebrando a censura para a gente acessar melhor a você, né? E uma fala que de repente a gente teve aqui, nós três, pode fazer alguém repensar muito a própria vida. A própria vida, isso é importante. De encontrar significados novos, né? E é sobre isso, todos os dias, né? Todos os dias. Obrigada, Ressignificar. Obrigada, muito pelo obrigada. convite, viu? Ó, tem um presentinho aqui pra obrigada. você, Muito pela sua obrigada. participação. Obrigada. Obrigada, viu? E é isso. Obrigada, gente. Acabou? Acabou. Acabou. Vai chorar?